Pessoal do sexto ano, né? Do sexto ano do Jesuíno A e o B, né? Que é essa disciplina, quem ministra é o professor Lucídio. E o pessoal do sexto ano lá da Escola Paulo Ferraz, né? Que quem ministra é essa professora aqui, linda, maravilhosa, viu? Então, tudo bem com vocês? Né? Eu desejo que sim, ok? Então, hoje, o que nós vamos estudar em História? Primeiro, o que vocês receberam de História já, que os pais de vocês foram pegar na escola, uma rotina, né? Uma rotina de estudo. Então, vocês vão precisar dessa rotina para estar acompanhando todas as videoaulas. E quando não tiver videoaula, a atividade que é para fazer, ok? Essa semana passada, vocês não tiveram videoaula de História, nenhuma atividade de História. Não tiveram, mas já teve um aluno que mandou uma atividade para mim do livro já, toda copiada e respondida, né? Então, vamos ver aqui. O que nós vamos estudar em História? Né? Essa aula que está sendo exibida hoje era para ter sido exibida ontem, mas não deu certo, né? O dia 18, eu estou gravando hoje dia 19. Mas isso não vai mudar em nada o ritmo das aulas, tá bom? Só foi digamos assim, uma troca de datas, tá bom? Mas vamos começar estudando o que está aí na rotina de vocês, que é modos de vida na América. Povos do atual estado, né? Estado não, país. Povos do atual território brasileiro. Vamos chamar território brasileiro. Então, é o que nós vamos estudar. Né? Eu não sei se vocês viram lá no quinto ano, estudaram, porque com esse ano de pandemia tem muita coisa que a gente, né, não está estudando, que a América, ela se divide em três. É a América do Sul, a América Central e a América do Norte. E nós moramos na América do Sul. E nós vamos estudar, você já deve ter estudado a chegada dos europeus à América, a colonização brasileira. Né? O Brasil era uma colônia de Portugal, acho que vocês já estudaram tudo isso aí. Se não estudaram, nós vamos estudar. Então vamos ver aqui. Primeiro, nós vamos estudar o modo de vida aqui, agora, né, do território brasileiro. Vocês vão estudar o quê? Quais foram os primeiros grupos, né, que habitaram o nosso continente, que viviam aqui? Né, a gente vê que eram grupos pequenos que viviam da caça e da pesca e da coleta de frutos. Então, vamos estudar antes da chegada dos europeus aqui. Eles se alimentavam de quê? Vegetais, frutos, raiz, peixe, caça. Eles levavam, pessoal, um modo de vida nômade. Que é nômade? A pessoa que vive se deslocando de região em região, à procura de alimento. E quando é que o homem se torna sedentário? Quando ele descobre a agricultura. Mas antes ele era nômade. Porque quando acabava água, por exemplo, um rio, que era raro um rio secar naquela época, aí eles iam para outra região. Se tinha uma produção de banana, quando acabava aquela produção, eles iam para outro lugar, era assim, viu? E aí vamos ver aqui. E aí eles usavam pedra, ossos, madeira, fibras vegetais e peles, né, de animais. Na construção, né, de, por exemplo, ossos, pedra, eles construíam ferramentas, machadinhas para quebrar, né? E aí, os ossos era como se fosse martelo, para quebrar certas coisas. E aí aqui diz ainda, que eles também usavam isso daí na construção de abrigos, né, casas para eles morarem. Eles usavam peles de animais como vestimentas. Então, a gente vê que o homem, desde o início, né, como ele começa a aparecer, que nós estudamos toda a trajetória, né, do homem. E aí a gente vê que ele começa a ter habilidades de sobrevivência, de como sobreviver, como se manter vivo. Né? Porque no momento que o homem ele usa uma pele de animal como vestimento, ele vai se proteger do frio, do sol. Viu? Quando ele constrói um abrigo com folhas, com peles, ele se protege também do sol, da chuva. Então, é meio de sobrevivência. Com o tempo, ele vai deixando de ser nômade e passa a ser sedentário. E quando mas no primeiro momento, ele constrói abrigo, não, ele mora em cavernas. Aqui no Brasil, a gente sabe que a história do homem, como nós estamos falando do nosso território, é morar em caverna. É
Por isso que as grandes histórias digamos assim, de vestimentas, não, como é a palavra que eu vou usar para você? Meu Deus, fugiu a palavra, Tiago. Vai ter que cortar essa parte aqui. Historicamente falando, de meios deixados para estudar a história da humanidade, é em cavernas e está preservada até hoje, né? Então, vamos ver aqui. Aqui no livro de vocês, eles mostram, no primeiro momento, aí tem uma tela. Essa tela, ela está mostrando vários desenhos, não é? Desenho de animais correndo, desenho de mão, eles fazem alguns movimentos, né? Como animal, a gente vê cenas de pessoas e animais, né? De várias maneiras, eles deixam, digamos assim, desenhos de quadrados, aí tem um desenho de quadrado, tem desenho de círculo. Então, isso aí retrata, a gente identifica através disso daí, e os arqueólogos também, eles trazem para a gente, através de estudo feito, através desses vestígios. A palavra que eu queria encontrar para vocês anteriormente era vestígios. É que o homem, a maneira como o homem viveu. O homem americano, ele viveu em grupo, se organizou, conseguiu sobreviver usando animais, peixes, né, e caças como meio de sobrevivência. Agora vamos ver aqui. E quando a agricultura ela começou a ser praticada? Aproximadamente 7.000 anos. Quando os habitantes eles conseguem adquirir meios de sobrevivência, é um pontapé inicial para eles conseguir também a se tornarem, né, sedentários, que é a fixar numa mesma região. Então aqui, agora nós vamos estudar os mais antigos habitantes e que tempo ele chegou, né, à América. De acordo com as pesquisas arqueológicas, e a mais aceita pelos historiadores e cientistas, é que ele tenha mais de 12.000 anos, né, que mora no território hoje, né, correspondente ao Brasil. E, né, de acordo com essa mesma pesquisa, esses grupos de caçadores e coletores, eles moravam em pequenos grupos, né, não era um grupo muito extenso, eram poucos habitantes. Os primeiros habitantes do Brasil viviam principalmente em habitação a céu aberto, ou abrigos, né, sob rocha, ou às vezes até em caverna, como eu já falei para vocês, no interior das cavernas. Os moradores, eles costumavam fazer pinturas que mostravam cenas do cotidiano dele, né? Por exemplo, figura de animais, de pessoas, que eu vou mostrar para vocês também nas próximas aulas. Então, a gente, observando essas pinturas, né, observando resto de coisas deixadas por eles, né, principalmente quando a gente visita o sítio arqueológico, a gente tem uma visão do dia a dia deles, como eles viviam. Ali prova a realidade deles. E como é que prova, professora? Além disso, tem um método usado pelos arqueólogos, que é o carbono 14, que diz até a data que morreu, é igual um DNA. A data que aquilo ali foi fabricado, a data que ele, né, viveu e etc. Então aqui diz que a confecção de artefatos de pedra e de anzóis feitos de ossos, além da descoberta de rochas, né, aqueles perfuradas, aliás, rocha não, pessoal, conchas, que rochas? Conchas, indicam que tais povos, né, eles praticavam, tem como provar que eles praticavam caça, pesca, não é, e a coleta de frutos. E, né, quando descobriu a agricultura? 7.000 anos atrás, lá na Amazônia. Está aí no livro de vocês mostrando. Os primeiros agricultores, eles plantaram o quê? Aqui na nossa região. Milho, algodão e feijão. E a mandioca, que foi o principal alimento de cultivo. Raiz rica em caloria, que vocês conhecem a mandioca, ela é plantada até hoje, trazendo uma energia muito grande para as pessoas. Isso aconteceu em outras regiões do mundo. Mesmo após a descoberta da agricultura, diversos povos continuam basicamente sendo agricultores, caçadores, né, pescadores e etc. Então, até hoje, esse sistema,
ele é praticado por nós brasileiros. E aí, na próxima aula, Tiago, né, pessoal, nós vamos estudar os povos, né, que são chamados de sambaqui. E o que é sambaqui, professora? É uma acumulação de concha e de ostra e de outros, né, vegetais junto, mistura com calcário, e aí vira aquele montão. Então, nós vamos estudar os povos que viveram ali e que é próximo, é uma região litorânea, onde tem mais esses povos, onde tem mais esses montes de concha, que é chamado de sambaquis. Com a elevação do nível do mar, provocado, né, pelo derretimento das geleiras, a gente vê que muitos povos eles conseguem sobreviver próximo ao mar, aos rios. E aí eles pescavam e lá eles jogaram aquele monte de coisa que aí, até hoje, é um recurso de estudo dos historiadores, dos cientistas, dos arqueólogos, né, para descobrir como a população brasileira ela sobreviveu. Então aqui nós estamos estudando, pessoal, lá no início, quando vocês fizeram aquele percurso lá, que o homem chegou aqui à América e como o homem chegou ao Brasil, não é? E aí, na próxima aula, as imagens, ela vai retratar para você de forma, né, visual, porque o livro de vocês, ele tem pouco conteúdo visual sobre isso aí, tem mais escrito, não é? E aí nós vamos mostrar umas imagens aqui, e aí vai ficar melhor de vocês entenderem, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula, tá bom? Vamos estudar.